Muito bem, pessoal. Então, vamos seguir nessa análise comparativa entre a Declaração Universal e os pactos de direitos civis e políticos e de direitos sociais, econômicos e culturais. Bem, continuando com relação aos direitos que estão previstos na Declaração Universal, mas que não foram contemplados exatamente, expressamente pelos dois pactos, o que temos aqui? Os pactos não trouxeram regra que tratasse do direito ao recebimento de remédio efetivo para os atos violadores dos direitos fundamentais pelos tribunais nacionais competentes, como fez a Declaração Universal de Direitos Humanos. Bem, o que é isso sobre remédio efetivo? Gente, nós sabemos que existem os remédios constitucionais, não é? O habeas corpus para defender a liberdade, a ação popular para defender os direitos difusos, o habeas data na tutela dos dados pessoais. Então, genericamente, a Declaração Universal contempla o direito aos remédios efetivos e a gente não tem essa reprodução expressa nos dois documentos. Vamos lá? Os pactos não reproduziram o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata do ser humano vítima de perseguição, como tendo direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Aqui é interessante, cuidado, que eu já vi algumas questões de provas, enfim, complicadas com relação a esse aspecto. Os pactos não trataram expressamente do direito à nacionalidade para todas as pessoas, porque a Declaração Universal cuida do direito à nacionalidade para todos. Mas o Pacto de Direitos Civis e Políticos menciona, protege o direito à nacionalidade em relação às crianças. Então, cuidado com esse ponto, que é um ponto assim muito específico. Foi o que eu trouxe aqui. Não há previsão, né, do direito à nacionalidade para os pactos em geral, não é de forma expressa, mas há uma proteção com relação à nacionalidade das crianças no Pacto de Direitos Civis e Políticos. Bem, os pactos não reproduziram, isso aqui talvez seja um ponto assim crucial. Gente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos protege a propriedade, esse grande direito fundamental de primeira geração, no plano individual e a propriedade coletiva também. E a propriedade, pasmem, não foi, né, reproduzida no conteúdo dos pactos. Nem a individual, nem a propriedade coletiva. O Pacto de Direitos Civis e Políticos não tratou expressamente do direito à segurança nacional e do direito ao trabalho. Agora, preste atenção. Então, acabamos, né, de ressaltar direitos que estão na Declaração Universal e que não foram reproduzidos dessa forma nos dois pactos. Agora, a gente vai ver algumas das inovações que foram, né, trazidas pelos pactos. Olha só. Ambos trouxeram expressamente o direito à autodeterminação dos povos, o respeito, né, aos povos com as suas diferenças, com seu território. Ambos enfatizaram a igualdade entre homens e mulheres, respectivamente no gozo de todos os direitos civis e políticos e de todos os direitos econômicos, sociais e culturais enumerados nos pactos. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 6º, tratou especificamente sobre a pena de morte nos países que ainda não a aboliram. E aqui eu aproveito para dizer o seguinte. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele tem um protocolo facultativo, o segundo protocolo facultativo, cujo objetivo é abolir a pena de morte no mundo. Vejam bem, o segundo protocolo facultativo
do Pacto de Direitos Civis e Políticos visa abolir a pena de morte em todos os países do mundo. O protocolo permite, turma, que haja uma ressalva, uma reserva, com relação à pena de morte em tempo de guerra, se no momento de ratificação do instrumento, o Estado se manifestar dessa forma. O Brasil é signatário desse segundo protocolo facultativo ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, e no momento da incorporação fez essa reserva. Bem, nós vamos manter a pena de morte, a pena capital, apenas em caso de guerra, que é o único tipo, não é, de pena de morte adotado pelo nosso país, previsto, inclusive, em sede constitucional, lá no artigo 5º. Então, percebam, há toda uma intenção do direito internacional em pôr fim à pena capital, à pena de morte, né? E esse é um exemplo de atuação nesse sentido. Vamos lá. Então, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 6º, tratou de forma específica sobre a pena de morte, né, na sua abolição. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 8º, acrescentou a impossibilidade de execução de trabalhos forçados ou obrigatórios junto à vedação à escravidão e ao tráfico de escravos, né? Muito bem. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 7º, trouxe a proibição de submissão de pessoas a experiências médicas ou científicas sem seu livre consentimento. Vocês sabem que, durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração nazistas faziam experiências, não é, médicas com judeus e outras minorias, não é? As pessoas serviam como animais. A gente sabe que os próprios animais, já há muita defesa para se acabar com o teste de medicamento em animais, e as pessoas serviam como cobaias humanas mesmo. Então, uma grande defesa do Pacto de Direitos Civis e Políticos, não é? Proibir, não é, a experiência médica ou científica, a não ser que o indivíduo, né, deu consentimento para tanto, o que, lógico, não aconteceu durante o período da guerra. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 20, acrescentou a proibição por lei de qualquer propaganda em favor da guerra, proibindo ainda a apologia do ódio nacional, radical, racial, religioso, que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. Isso aqui cai em prova com certa frequência, gente. É considerado um texto assim bem avançado nesse sentido, né? Ou seja, impedir, né, que as pessoas divulguem propagandas fazendo apologia a ódio racial, religioso, nada disso. Também uma forte influência, não é, da Segunda Guerra Mundial. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 9º, inovou ao tratar de prisões arbitrárias, estabelecendo a necessidade de se informar ao preso as razões da prisão e notificação das acusações formuladas contra ele sem demora, além de tratar da necessidade de condução à presença do juiz ou outra autoridade habilitada. O direito ao prazo razoável do julgamento ou de ser posto em liberdade, a prisão preventiva, olha aí, gente, a prisão preventiva tratada como não sendo a regra, né? Claro, a prisão, ela é sempre a exceção, então a prisão preventiva não pode ser, né, a regra geral. Lógico, o direito também à reparação no caso de prisão ilegal. Bem, ainda na seara penal, o Pacto de Direitos Civis e Políticos trouxe a necessidade de se tratar os presos com humanidade, respeito à dignidade inerente à pessoa humana, a separação entre as pessoas não condenadas e condenados. Vocês podem lembrar que o pacto ele trouxe regras mais específicas
com relação ao tratamento do preso. Regras essas que não estavam previstas, não é, na Declaração Universal. Olha só, o Pacto de Direitos Civis, né, e Políticos, em seu artigo 11, trouxe a vedação à prisão civil pelo não cumprimento de uma obrigação contratual. Bem, o Pacto de São José da Costa Rica também impede esse tipo de prisão. Qual é o único tipo de prisão civil estabelecida lá pelo Pacto de São José? A prisão do devedor de alimentos. Vamos lá. O Pacto de Direitos Civis e Políticos tratou ainda da possibilidade da exclusão da imprensa e do público de parte ou da totalidade de um julgamento por motivo justo, não é? Por motivo de moral pública, de ordem pública ou segurança nacional, quando o interesse da vida privada das partes o exigir. Entretanto, no que tange à sentença proferida em matéria penal civil, deverá se tornar pública, a menos que o interesse de menores exija um procedimento diferente. Muito bem, gente. Aqui mais uma inovação. O pacto inovou ao tratado o benefício concedido ao acusado ou delinquente de receber pena mais leve, se depois de perpetrado o delito, a lei atribuir ao mesmo tratamento, né, mais leve. É a possibilidade da lei retroagir, né, em benefício do acusado. Artigo 13 do pacto prevê a expulsão de estrangeiro que se encontre legalmente no território de um Estado parte do pacto. O artigo 16 prevê que toda pessoa tem o direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. No artigo 23, olha aqui, isso é importante, houve inovação no âmbito familiar, visando que fosse assegurada a igualdade de direitos e responsabilidade dos esposos em relação ao casamento, em sua duração e na ocasião de sua dissolução, devendo ser adotada disposições que assegurem, né, que protejam os filhos. Né? Então, aqui a absoluta prioridade com relação aos filhos também é, né, uma preocupação fortíssima do Pacto de Direitos Civis e Políticos. Muito bem, turma. Mais uma preocupação, né? Em seu artigo 18, o Pacto de Direitos Civis e Políticos acrescentou a impossibilidade de medidas coercitivas que possam, né, restringir a liberdade de religião ou de crença, dentre outras. Ô, Flávia, quer dizer que tudo isso é importante para a minha prova? Olha só, gente, eu entendo que sim. Eu entendo que fazer a leitura dos dispositivos, né, é indispensável. Eu entendo que essa análise comparativa é ótima. Esse material está aí à disposição de vocês, então podem imprimir, né? Não deixem direitos humanos para depois. Essa é uma parte importante da prova. E como nos exige muita memória, né, são tratados muito específicos, vocês comecem a leitura o quanto antes. Olha só, no artigo 19, a gente tem a inovação com relação ao direito de liberdade de opinião e expressão, podendo, né, estar sujeito a certas restrições. Os artigos 6º, 7º e 8º do Pacto de Direitos Econômicos. Olha aí, gente, olha aqui, que importante. Lógico que para as provas, não é, de auditor fiscal do trabalho, os direitos sociais, eles têm um apelo, né, importantíssimo. Nós vamos ver a prova de 2013, foram muitas perguntas sobre a Organização Internacional do Trabalho, tema que nós vamos explorar, inclusive, já já. Então, ter uma boa noção dos direitos sociais, da sua evolução na história dos direitos humanos é imprescindível. É claro que o Pacto de Direitos Civis é importante também, mas o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais
tem um apelo maior na prova de vocês do que, né, o anterior. Então, vamos lá. Olha só, os artigos, então, 6º, 7º e 8º do pacto detalharam o direito ao trabalho, trazendo a necessidade de uma remuneração que proporcione, no mínimo, aos trabalhadores. Olha aí, salário equitativo, remuneração igual para um trabalho de valor igual, sem nenhuma distinção, garantia às mulheres de condições de trabalho não inferiores, né, às que beneficiam os homens, condições de trabalho seguras e higiênicas, iguais oportunidades para todos de promoção do seu trabalho, a categoria superior apropriada, sujeita a nenhuma outra consideração, além da antiguidade de serviço, da aptidão individual, dentre outras inovações. Voltamos para o Pacto de Direitos Civis, que estabeleceu a necessidade de registro de nascimento da criança. Olha aí, bem como o recebimento do direito ao nome. Isso aqui é muito importante. O Pacto de São José da Costa Rica também prevê o direito ao nome. E aqui, só reiterando, o direito à aquisição de nacionalidade no Pacto de Direitos Civis e Políticos se restringiu à criança. O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais trouxe proteção ampla à família, proteção especial às mães durante o período de tempo razoável, antes e depois do nascimento das crianças. Em seu artigo 11, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais mencionou, isso aqui é também importante, mencionou o direito fundamental de todas as pessoas de estarem ao abrigo da fome, né? Podia ser mais claro, mas de qualquer forma, impedir que as pessoas, né, morram de fome, que tenham como sobreviver, trazendo medidas necessárias a serem adotadas pelos Estados-partes. Como o Pacto de Direitos Civis e Políticos cuida dos direitos de primeira geração, das liberdades públicas, civis, né, e políticas clássicas, né? Vejam bem, esse pacto ele tem aplicação imediata. O Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, ele tem uma aplicação progressiva no tempo. Você não realiza saúde para uma população, moradia, trabalho, né? No estalar dos dedos. Então, o Pacto de primeira geração, ele tem aplicação imediata. O Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, aplicação progressiva, né? Em seu artigo 12, o Pacto elencou que, para que as pessoas possam gozar do melhor estado de saúde física e mental, é preciso, né, que os estados tomem providências com relação à diminuição da morte-natalidade e da mortalidade infantil, melhoramento de todos os aspectos de higiene, meio ambiente, higiene industrial, dentre outras. Ainda no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, nós temos o detalhamento, isso aqui é importante, a educação, a instrução, se encontra prevista na Declaração Universal, mas os detalhes sobre a educação, aí a gente, né, encontra no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, detalhou o direito à educação, tratando do ensino primário, secundário, superior, trazendo o comprometimento de respeito à liberdade dos pupilos, de ensino diferentes dos poderes públicos, conforme as normas mínimas que podem ser prescritas ou aprovadas pelo Estado. No artigo 15, olha aí, gente, olha o detalhamento. No artigo 15, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais detalhou o direito à participação na vida cultural e de benefício do progresso científico e das suas aplicações, trazendo comprometimento ao respeito à liberdade, à investigação científica e às atividades criadoras, né? Muito bem, turma. Antes de começarmos a trabalhar com a Organização Internacional do Trabalho, que vai nos ocupar
né, algum tempo na aula de hoje, algumas ponderações ainda sobre esses dois pactos. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele tem 2 protocolos facultativos, né, já incorporados pelo Brasil. Eu já falei de um, o segundo protocolo facultativo, visando erradicar, abolir, né, a pena de morte no mundo. Então, sobre esse protocolo eu já falei. O protocolo facultativo número 1, que o Brasil também aderiu, ele criou um comitê para receber as denúncias envolvendo, né, os direitos de primeira geração. O Brasil também aderiu a esse protocolo, então nós nos submetemos ao sistema de fiscalização previsto no Pacto de Direitos Civis e Políticos. Vocês não podem esquecer o seguinte: não é possível oferecer denúncias anônimas para o comitê. Nem é possível que o caso que tenha sido levado ao comitê esteja pendente de análise internacional, né? Então, isso é importante também. Ou seja, a litispendência internacional, ela também não é aceita. Gente, originariamente, o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais não trouxe nenhum sistema de comitê, de comissão, nenhum sistema de fiscalização. E aí eu aproveito para lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos também não trouxe, tá? A Declaração Universal, isso pode ser explorado em prova. A Declaração Universal também não trouxe nenhum mecanismo de fiscalização. Aos poucos, o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais criou o comitê, mas ele ainda está pendente de incorporação, na verdade, ainda está pendente de efetividade, porque, né, nem todos os países, né, incorporaram no seu direito interno a cláusula, né, sobre o referido comitê. Então, hoje, há um instrumento de fiscalização também para o cumprimento dos direitos de segunda geração, estabelecidos no Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, mas ele ainda está pendente de efetividade, porque, né, muitos países não aderiram, dentre eles o Brasil, né? Ainda não houve a incorporação definitiva. Muito bem, minha turma, vamos lá. Eu já falei um pouquinho sobre a Organização Internacional do Trabalho. Vocês lembram quando nós comentamos em sala a respeito da renovação do conceito de soberania estatal e de, né, o sujeito protegido no plano internacional? Lembram do que nós falamos em sala sobre o pós-guerra e a abertura do sistema internacional em defesa dos direitos humanos? Pois bem, muito antes de 1945, essa necessidade de proteger o indivíduo no plano internacional, essa necessidade de se rever o conceito clássico de soberania estatal, já tinham sementes plantadas. E a Organização Internacional do Trabalho plantou sementes muito importantes, porque é como se a organização tivesse implementado a visão de que é impossível viver em paz, com segurança, sem um sistema de justiça social efetivo. E não há justiça social sem trabalho, né? Trabalho dignifica o homem, permite o homem e a mulher, né? E permite que todos possam viver, né, dentro de uma vida digna, com a sua saúde respeitada, a sua educação, o seu lazer, a sua moradia, etc. Então, vamos dar uma olhadinha aqui do início da OIT. Me acompanhe. Olha só. A Organização Internacional, ela foi criada em 1919, não é? Em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Então, interessante aqui esse marco histórico, não é? A Segunda Guerra termina em 45, a Primeira em 19. Fundou-se sobre a convicção primordial
de que a paz universal e permanente, olha aí, como eu disse, né? Acabei de dizer, a paz universal e permanente, ela somente pode estar baseada na justiça social. É a única das agências do sistema das Nações Unidas com uma estrutura tripartite. E o que significa uma estrutura tripartite? Ela tem representação de governos, ela tem representação de organizações de empregadores e também de trabalhadores. Então, atenção, gente. Existem algumas agências associadas ao sistema ONU, ao sistema das Nações Unidas. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional, né? E aqui a gente tem a Organização Mundial do Comércio, a OMC, e a OIT, né? Então é importante aqui lembrarmos que a OIT ela se separa das demais agências que compõem esse sistema ONU por essa estrutura tripartite, ou seja, você tem governo, você tem organização de empregador e, lógico, o trabalhador, tentando democratizar, não é, as decisões, a criação das suas convenções, etc. Muito bem. A OIT ela é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, as convenções e as recomendações. Lógico que tanto as convenções quanto as recomendações da OIT são importantíssimas. Agora, o peso jurídico mesmo, o status de tratado é da convenção e não da recomendação. Olha só, as convenções, uma vez ratificadas por decisão soberana de um país, foi o que eu falei agora, as convenções, elas passam a fazer parte do seu ordenamento jurídico. O Brasil está entre os membros fundadores, olha um dado importante, significativo, né? O Brasil está entre os membros fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde a sua primeira reunião. E nessa conferência internacional, em 1919, a OIT adotou 6 convenções. Isso aqui é importante para a prova. A primeira delas respondia a uma das principais reivindicações do movimento sindical e operário do final do século XIX e começo do século XX. A limitação da jornada de trabalho a 8 diárias e 48 semanais. As outras convenções adotadas nessa ocasião referem-se à proteção, à maternidade, à luta contra o desemprego, à definição da idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria e à proibição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos. Gente, estamos aqui falando da primeira Conferência Internacional do Trabalho. Então, saber que nesse momento, em 1919, ano de fundação da OIT, 6 convenções foram adotadas, isso aqui é indispensável. Bem, vamos nós. No final da guerra, e aqui nós estamos nos referindo a 1945, Segunda Guerra Mundial, nasce a Organização das Nações Unidas com o objetivo de manter a paz através do diálogo entre as nações. A OIT, em 1946, se transforma em sua primeira agência especializada. Essas datas são significativas. A OIT é criada em 19. Em 1945 é criada a ONU. E em 1946, né, a OIT se transforma na primeira agência especializada da Organização das Nações Unidas. Turma querida, no próximo bloco continuaremos aqui na Organização Internacional do Trabalho. Eu separei algumas convenções, não é? Importantíssimas para a nossa análise. Temos muita coisa ainda pela frente. Voltem, que eu já retorno também.